Olá, você que acompanha o portal e as redes do Grupo Liberal. Estamos aqui mais uma vez falando de um tema importante aqui para a região, que é a exploração de petróleo, os projetos visando a exploração de petróleo aqui na margem equatorial, que é essa região que se estende desde o Amapá até o Rio Grande do Norte. A gente vai conversar hoje com o professor Alberto Figueiredo, que é uma referência em estudos sobre a área, porque ele é doutor PhD em Geologia e Geofísica Marinha, também é professor da Universidade Federal Fluminense e desenvolve pesquisas nas bacias sedimentares do Amazonas, de Santos e de Campos, aí, que são grandes referências na produção petrolífera brasileira. Professor Alberto, muito obrigado pela sua participação aqui no Grupo Liberal. Gostaria que, primeiramente, que o senhor fizesse uma apresentação de um estudo que o senhor desenvolveu, né, que é um tema ainda muito polêmico em torno dessa exploração, que é sobre o seu estudo, né, é intitulado Mitos e Verdades sobre os Corais da Amazônia, em que o senhor sustenta, né, que esse suposto sistema recifal que existiria na região, na verdade, seria formado por algas calcárias. Eu queria que o senhor explicasse, desse características, né, do que é um sistema recifal, do que são algas calcárias, né? Como é que o senhor pode explicar isso para a gente? Olá, Fabrício. Primeiro, eu queria agradecer a você e ao Grupo Liberal pela oportunidade de falar um pouco sobre essa região da foz do Rio Amazonas. Eu, desde minha iniciação científica, ainda como estudante da graduação, participei de várias pesquisas a bordo de navios da Marinha Brasileira na foz do Amazonas, na plataforma continental. Então, tenho um conhecimento profundo de longo tempo nessa região. Tenho maior estima por essa região e pelo povo que vive aí. Tenho vários alunos daí do norte que se formaram comigo, e então tenho realmente, eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho mais, aí levar esse conhecimento sobre essa região. Bom, a questão do mito, que eu sempre chamei de mito dos recifes de corais da foz do Amazonas, em função de uma ONG internacional que começou a colocar na mídia várias imagens e fazendo um marketing ah, muito efetivo sobre a existência de corais na foz do Amazonas, né? Recifes de corais na foz do Amazonas. E, acredite, utilizando imagens do Caribe, eu acredito que era do Caribe, porque águas limpas e tal, isso me deixou um pouquinho indignado como conhecedor da região e preocupado que realmente trazer a verdade como cientista, trazer a verdade sobre essa questão. Então, apresentei um artigo em um congresso brasileiro de geologia em 2018, falando sobre os mitos. Então, na verdade, não existem corais na região. Existem, a grande maioria são algas calcárias que estão na borda da plataforma. Então, você tem a plataforma e depois de um certo momento você tem a quebra da plataforma e protalude. E justamente nessa borda você tem algas calcárias e, em sua grande maioria, está morta atualmente, porque o nível do mar está muito alto. No passado, quando o nível do mar estava mais baixo, essas algas calcárias floresciam e desenvolviam. Assim que o nível do mar subiu, o rio Amazonas também trazendo muito sedimento, de forma que essas algas, poucas ou raras, estão vivas. E corais, então, nem se fala, você pode encontrar um ou outro coral, mas que não são construtores de recifes. Então, na verdade, o que você tem são lajes de carbonatos formadas por algas calcárias. Essa aí. E vários pesquisadores já fizeram datações com esse... Professor, e essas algas... Sim. Pois não. E, professor, essas algas calcárias, elas são um organismo específico, típico aqui dessa região? Elas estão presentes também em outras regiões? Como é que você avalia? Há um risco ou há uma necessidade de preservação desses organismos que o senhor observou ali na Foz do Amazonas? Como eu disse, a grande maioria é muito antiga, 14 mil anos, 17 mil anos, 6 mil anos.
e no meio dessas algas mortas, você pode encontrar um ou outro indivíduo vivo, mas não é essa exuberância toda que foi colocada. Essas algas calcárias geralmente estão na borda de plataforma. Elas se estendem todo o Caribe, Foz do Amazonas e vão até o litoral de Santa Catarina, até a altura de Santa Catarina. Então, elas estão em toda a borda de plataforma, inclusive em outras regiões onde tem produção de petróleo, como Bacia de Campos, Bacia de Santos, onde o desenvolvimento dessas algas calcárias é até maior do que aí na região norte brasileira. Okay. E, professor, justamente nesse ponto, né, o senhor também desenvolve pesquisa em outras bacias sedimentares, né? Como é que o senhor poderia contextualizar ou trazer elementos para a gente compreender, por exemplo, qual é a realidade prevista aqui para a margem equatorial aqui na Foz do Amazonas, e o que existe já de exploração em Campos e em Santos? Elas são equiparáveis? Existe realmente esse potencial petrolífero nessa região aqui ao norte do Brasil? Fabrício, é uma coisa que é importante colocar, que eu sou pela conservação. Aprecio a natureza, sou conservação, mas quando se vê a experiência da empresa, da Petrobras, não estou defendendo, mas mostrando a realidade dos fatos. A Petrobras explora petróleo na Bacia de Campos, na Bacia de Santos, onde existem essas algas calcárias, até com muito mais vidas, inclusive corais, também briozoários, outros elementos muito próximos dos campos de petróleo, muito mais próximo do que aí na região. E não teve problema. Então, é importante, é fundamental a exploração de óleo aí na margem equatorial, principalmente por causa a gente vê os técnicos da empresa falando sobre o pré-sal, tem um limite, está produzindo, mas a partir de 2030 deve diminuir a sua produção e com isso, então, talvez o Brasil tenha que importar petróleo. E se existe, quer dizer, pesquisadores já nessa área de petróleo informam que nós temos muita semelhança na Foz do Amazonas, muita semelhança com o que está acontecendo na Venezuela, no Suriname, na Guiana Francesa, onde petróleo foi descoberto, tem excelentes jazidas que estão sendo explorados, e é provável que isso se estenda, o mesmo sistema petrolífero se estenda até a bacia da Foz do Amazonas. Não tem nada a ver com a Foz, está longe da Foz do Rio. E o potencial petrolífero ou de produção seria equiparável, por exemplo, professor, ao que já existe no pré-sal ou em Campos, ou seria uma quantidade menor? Como é que isso tem sido trabalhado? Quais são as suas expectativas em relação a esse potencial produtivo, vamos dizer assim? Isso não é conhecimento meu, mas o que eu tenho lido a respeito, existe tanto óleo quanto o pré-sal, o equivalente, né? O sistema é diferente, e óleo de boa qualidade, semelhante ao que está sendo explorado aí nas Guianas, Suriname e Venezuela. E, professor, a gente tem acompanhado, lógico, também em torno desse debate, o anúncio de medidas, né, que visam proteger também essa região, né, com medidas de preservação ambiental, mitigadoras e tudo mais. Como é que o senhor avalia essas propostas que já foram feitas pela própria Petrobras, né? Elas estão condizentes, elas conseguem conciliar uma eventual exploração e produção de petróleo com a preservação desse ambiente ali naquela região? Como é que o senhor avalia as medidas propostas ali na região? Fabrício, a Petrobras tem muita experiência na exploração de petróleo e conservação. Por exemplo, na região, na própria bacia da Foz do Amazonas, ela já tem 63 poços perfurados. E em outras bacias, seja Sergipe, Alagoas, seja Bacia de Campos e Santos, a proximidade dessas áreas com carbonatos e com muita vida, próximo do petróleo, nunca teve problema algum com a questão de vazamento. Então, eu acredito que a empresa esteja preparada para fazer a produção de óleo aí sem risco ao meio ambiente. Certamente ela cuida, como se diz, é importante a imagem dela, a preservação, e não causar problemas ambientais.
Ok. E, professor, para a gente finalizar, né, a gente tem também ouvido falar muito sobre esse processo de transição energética, né, buscar fontes de energia limpa, novas fontes de energia, e, por um lado, também ainda está se pensando aí nesse processo de utilizar, né, esses combustíveis fósseis, né? Como é que você avalia esse uso de combustíveis fósseis para viabilizar essa transição energética? O senhor crê que isso é realmente necessário? Tem algumas outras alternativas? Como é que a gente pode equilibrar aí essa demanda por novas energias com o uso de energias que já estão sendo utilizadas como os combustíveis fósseis? Como é que se houver essa relação entre as duas? Perfeito. Existe uma relação e acho que tem que ser uma mudança gradual, Fabrício, ao longo do tempo, com bastante tempo. Nós não estamos ainda preparados para essa mudança radical, como se apregou por aí, só desliga o botão e passamos a outro tipo de energia. Não. Nós temos que conviver com as energias atuais, combustíveis fósseis, por um bom tempo ainda, e gradualmente sendo a passar para outros tipos de energia, que também tem problemas, né? Seja o nuclear, seja o eólico, o solar, todas elas têm a importância, problemas ambientais, que nós vamos ter que contornar ao longo do tempo, né? Vários países que pregou, principalmente os europeus, não estão apregoando para que a gente, aqui no Sul, mudemos rapidamente para outro tipo de energia, mas estão queimando carvão lá, estão importando petróleo. Estados Unidos está procurando petróleo, está fazendo craqueamento de folheiros para poder extrair petróleo, que ambientalmente é péssimo. Será que nós temos que tomar a linha de frente? Então, eu acho que é importante, sim, vamos ter que mudar no futuro, mas uma mudança gradual, até nos ajustarmos, sem prejuízo ao meio ambiente. Tá certo. Professor Alberto, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, obrigado por conceder seu tempo, essas entrevistas aqui para a gente, do Grupo Liberal. A gente aguarda poder contar com essa sua colaboração em outras oportunidades. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa antes da gente finalizar? Não, só agradecer a oportunidade de trazer essa visão, de conhecimento que eu tenho, para que as autoridades que vão tomar a decisão possam ter acesso a várias opiniões e fazer uma decisão ponderada nos fatos. E muito Tá obrigado certo, pela professor. oportunidade. Tá certo, professor. Muito obrigado. Você pode continuar acompanhando outras informações, outras reportagens aqui nas páginas do Grupo Liberal. Até a próxima.